Então vamos lá, boa noite a todos. Noite. Apocalipse, capítulo 21. Estamos chegando no final, né? Graças a Deus. Amém. Capítulo 21. Veja aí que semana passada nós vimos o julgamento do trono branco, né? A gente falou sobre o trono branco e o tribunal de Cristo, a diferença, né? E depois disso, no capítulo 21, João diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então veja, João olha e vê novos céus e nova terra, ou seja, Deus fazendo nova todas as coisas, aquilo que Jesus fala, né? Eis que faço nova todas as coisas. E as primeiras coisas já tinham passado, e ele escreve assim: o mar já não existe. Ou seja, no novos céus e nova terra que Deus irá criar, a terra não será mais como a terra é hoje, 3/4 de água, né? Ela terá uma porção de água salgada, provavelmente, como tem hoje, mas não esses oceanos enormes que nós temos, porque o planeta é chamado planeta Terra. Tem até uma música que diz, né? Terra, planeta, água, que são 3/4 de água, né? Guilherme Arantes. Guilherme Arantes canta isso daí, né? Uhum. Terra, planeta, água, quer dizer, tem mais água do que terra. Isso tem a ver com aquela passagem que ele diz, a história dos evangelhos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Também, o que Cristo disse, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passarão. Quer dizer que os céus e a terra Passam, né? Porque a terra precisa ser renovada, precisa ser criada nova, né? Você veja, esse tanto de água na terra que nós temos hoje é uma prova do pecado do homem, porque depois do dilúvio, né? Veja, depois do dilúvio a terra veio água. No livro de Gênesis fala que o abismo se abriu, veio água, o céu se abriu, caiu água, quer dizer, inundou grande parte da terra, né? E até hoje está assim. Então, também é uma prova aqui de que o pecado será tirado, o perdão do pecado e a terra renovada. Quer dizer, Cristo começa a obra perdoando nosso pecado, curando nosso homem interior, e o nosso homem exterior morre. Depois ele vem, restaura na ressurreição o nosso corpo, a nossa alma, e nos tornamos novamente o ser humano completo, com a alma e o corpo juntos, e depois ele renova toda a criação, né? Toda a criação é renovada, toda a criação, e ele, como o apóstolo Paulo diz, até a natureza geme esperando a sua redenção. Então chega a redenção também da natureza. Então tudo é redimido por Deus, e a terra será aquilo que Deus planejou para si, né? Então aí ele diz assim: a primeira coisa, o mar já não existia, a terra passou, os céus e a terra primeiro passou, né? E aí diz assim no versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Veja, tem a Jerusalém aqui da terra, tem a nova Jerusalém, né? E diz assim: a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então veja, a Jerusalém celeste desce do céu. João vê ela descendo do céu, ataviada como uma noiva. Ok? E aí diz assim: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Ou seja, o plano de Deus, que lá no Éden, né? Qual era o plano de Deus no Éden? O plano de Deus não é frustrado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, muitos têm em pensamento isso daqui. Aqui se conclui a história, toda a história da humanidade. As pessoas pensam assim: Deus criou o homem, colocou o homem no paraíso, e por causa do pecado do homem, Deus teve que fazer um plano B. Não. O pecado do homem e tudo que aconteceu estava no plano de Deus. Olha que coisa interessante. Porque nada foge do plano de Deus. Deus é soberano. Então o que acontece? Qual era o plano de Deus ali no Éden? Veja que lá no jardim do Éden diz assim: e no cair da tarde vinha Deus falar com Adão. Não era assim? Né? Então Adão estava lá, né,
durante o dia, cuidando dos seus afazeres, cuidando da terra, porque diz no livro de Gênesis assim: Deus criou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, e colocou o homem no jardim do Éden para guardá-lo e cultivá-lo. Então Adão tanto guardava o paraíso como cultivava, plantava e colhia, né? E no cair da tarde, Deus vinha falar com Adão. Não é? Então, qual era o plano de Deus? É isso aqui que está aqui, no versículo 3, não é? Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, que é o plano de Deus no paraíso. Desculpa. Capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse. Então, olha que coisa tremenda. O plano de Deus no paraíso, de estar com o homem, sempre foi o plano principal. Acontece que você veja, o que diz a Só um detalhe, só. Uma coisa desse que passa desapercebido na gente, né? Bem, nós estávamos no paraíso, né? Chamado Jardim do Éden, né? O pecado ainda não tinha entrado. Ainda não tinha havido, né? Acontecido a queda. No versículo 15 diz o seguinte, como você leu agora aqui: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Guardar de quê? Entendeu? Então, é uma coisa bem interessante, né? Porque, por exemplo, que você está aqui, não em algumas cidades, mas em algumas cidades mais tranquilas aqui, não é que você sente a obrigação de fechar a porta, né? Você não está muito preocupado, né? Porque se você tivesse preocupado em fechar a porta, você botava muro, não é o caso. Exato. Mas aqui no caso o Senhor diz, né? Que entregou, deixou Adão ali para guardar. Agora, guardar de quê? Então, porque realmente havia alguma coisa. No caso dessa guarda, foi o que aconteceu, né? A conversa de Eva com coisa, houve uma falha aí na guarda, né? De guardar o jardim. De guardar o jardim. Guardar o jardim do Éden. Né? Você vê, o Satanás entrou ali, tentou e houve ali uma falha humana. Baixou a guarda. Então você vê que coisa interessante aí, né? Quer dizer, Adão tem que cultivar e guardar. Entrou Satanás ali e tal. Porque o que acontece? Primeiro, a entrada de Satanás no jardim do Éden, incorporado numa serpente. Ok? Primitiva serpente. A palavra de Deus diz assim: os céus dos céus pertencem a Deus, não é assim? Mas a terra, o que Deus fez? Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, para habitar na terra, para morar aqui na terra, você tem que ser homem. Espírito não pode habitar aqui. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso que estão aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, para habitar na terra, você precisa ter um corpo. Um corpo. É o que o espírito ruim faz, que é a questão da possessão. Toma de possessão o corpo para fazer as obras dele. Então, acontece que Deus, ele é espírito. Apesar de tudo estar dentro de Deus, o contato de Deus com o homem, né? O contato de Deus com o homem, ele deu para os filhos dos homens. Então, o contato direto, por isso que quando Israel sai do Egito, Deus fala assim: eu não vou andar mais com vocês, senão eu vou matar vocês. Porque eu sou santo e vocês são homens. Então, se o homem entra em contato com Deus, ele morre. Ele vai morrer porque Deus é santo. Então, como é que faz para Deus habitar entre os homens? Como está escrito aqui no Apocalipse. Ele vem e se faz homem. Morre pelo nosso pecado. E aí o que acontece? E ressuscita. Aí o homem, pelo pecado, morre e ressuscita com um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que é Deus. Aí Deus pode habitar com o homem. No novo céu e numa nova terra. E seria muito pobre, né? Você ter uma criatura e você não poder... Você criar algo... A mesma coisa que você criar um filho e você não poder se relacionar com ele. Né? Entendeu? Você entendeu? Então você veja, os anjos estão na presença de Deus, porque os anjos são o quê? Espírito. O anjo não tem corpo celestial, né? Assim, quando nós tivermos um corpo semelhante ao de Cristo, nós habitaremos com ele para sempre. Porque ele primeiro se fez um corpo semelhante ao nosso, para habitar conosco. Então você vê que a história sempre é essa: Deus
buscando o homem. Por isso que Jesus fala, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. E aqui se cumpre todo o plano de Deus, começou lá no Gênesis. Você vê? Termina aqui no Apocalipse. E aí nós vamos entendendo toda a história da Bíblia, tudo aquilo que foi acontecendo durante a história da raça humana, apontava para isso aqui, para esse final. Então, Deus habita com o povo, com o seu povo, serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, porque nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Cristo já tinha se encarnado e ressuscitou, e poderemos estar na presença de Deus para sempre. É o plano de Deus, olha que coisa maravilhosa, né? Versículo 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Agora você imagine um novo céu, uma nova terra sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, sem pesar, sem enfermidade, só, imagine, coloca na cabeça tudo que há de bom e de melhor e de alegria. Imagine uma coisa sem cansaço, sem nada. É difícil imaginar isso. Difícil. Nós até pensarmos, Talvez né? é impossível, né? Porque a gente nasce num corpo assim já. Para nós é impossível. eu já tentei várias vezes pensar isso aqui e não consegui, porque eu falo assim, porque sempre tem uma coisa, né? Você está num corpo ainda. Então é uma coisa. Porque quando eu estava pensando nisso sobre esses dias, né, eu estava sobre a questão das lembranças, né? Uhum. A lembrança que a gente tem, seja as boas, as ruins, que eu digo sempre, né? O passado, mesmo um passado bom, pode ser ruim para você. Né? Porque o passado bom, ele pode ser ruim porque você não vai poder fazer mais aquilo que você já fez. Exato. Tá? Você não tem aquela, né? Eu lembro do passado muito bom com meu avô. Mas eu sou quando eu lembro que eu não posso estar com ele ainda. Uhum. Então eu só me alegro quando eu creio que eu vou vê-lo novamente. Aí me alegra. No passado você volta lá e fala, não posso mais estar com ele, ele já não está mais aqui. Eu sei que se eu voltar um dia no Brasil, eu não vou ver ele. Eu vou voltar lá, cadê meu avô? Mas é mais uma das coisas impossíveis. É mais uma das coisas simples impossível que está na Bíblia. Né? Minha mãe. Que para nós, Para nós não dá para não dá mais. Agora, Não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar. Agora você vai, vou vê-lo novamente. Não, tô falando, imaginar uma vida Sem dor, sem sofrimento, sem... não cabe no nosso... Porque nós nascemos em dor, né? Você vê, o Santo Agostinho fala assim que quando a criança nasce, ela nasce chorando. Ela não nasce rindo, nem dando risada, nasce chorando, como quem diz assim, por que vocês fizeram isso comigo? Me colocaram nesse mundo, né? No lado de lágrimas. A criança imagina a dor que deve sentir de Nossa, sair do conforto, O conforto da mãe, e do entrar vento da num ar mãe, diferente, tudo diferente. e passar a passagem, ou então a luz. É muita... Deve ser, Já temos que ter Não é? coração. deve ser a mesma coisa da dor da morte. Eu acho que as dores, a gente que não lembra, mas Mas provavelmente, né? Pode até ser que seja mesmo. Né? Ainda olha pra casa do pai e ai meu Deus. não é? Ainda tem isso, né? Não, porque na realidade é uma morte ao contrário, né? É o contrário. É uma morte ao Quer dizer, contrário. quando você nasce, o teu corpo já começa a mover naquela hora, né? Porque já está crescendo para morrer. Hã? No momento que você nasceu para a vida aqui, você está nascendo para morrer. O morrer. corpo está nascendo, está caminhando para a morte já. Você viu, mas falando da dor, né? A dor Deve ser a dor. terrível, né? O pastor que veio pregar aqui no final de semana passado, a menina dele teve alguma coisa em relação ao coração, que os médicos falaram o seguinte, sabe qual seria o ideal para ela? Que ela nunca nascesse. Porque ela está vivendo aí. Do jeito, né? Do jeito que ela estava. Tranquila aí, né? Porque ela conseguia respirar através do... Como é que se consegue respirar atrás do cordão umbilical? Explica isso, esquece. Não, né? Ok. Onde é que vem esse tubo? Não sei. Só sei dizer que, no caso, a solução para ela era nunca nascer. Porque ela não tinha uma deficiência no pulmão, no coração, tá? Que quando ela nascesse... Tinha uma veia de ligação, tinha um negócio, uma válvula de ligação que... né? Mas que lá dentro ela funcionava, Fala tranquilo. né? É um negócio doido. Você vê Jó, né, quando está naquele sofrimento, ele fala assim, por que não morri? Por que não fui abortado? Por que o ventre da minha mãe não foi a sepultura para mim? Né? Quer dizer, são coisas que a gente passa nessa vida. Né? Por isso que alguns dos primeiros cristãos, os pais da igreja dizem, né, que os primeiros monastérios que existiam, quando morreu a pessoa, eles não choravam, eles se alegravam, faziam festa, levavam o corpo da pessoa festejando, porque diziam, isso aqui, graças a Deus, saiu desse lugar de sofrimento, né?
É melhor Também chorar não é quando- certo, né? não é? Se você considerar esse lugar de sofrimento, nós estamos desconsiderando toda uma parte boa da Bíblia toda. Né? É o que eles faziam. Todos os extremos são São tratados. ruins, né? Todos os extremos. Aí diz assim o versículo 5. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Você vê? Então, novos céus, nova terra, um novo corpo humano. Quer dizer, eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois as palavras são verdadeiras e fiéis. Aqui há pessoas que ainda dizem que Jesus nunca mandou escrever nada, né? Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, eu sou o Alfa e Ômega, são a primeira e a última letra grega, né? Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, é Cristo. É Né? o A a Z. E é do A a Z, como se fosse para nós, né? A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, lhe darei a vida de graça. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha só. Quem vencer herdará todas essas coisas que estão escritas aqui. Tudo. Nós vamos herdar todas essas coisas. Porque a nossa vitória não é nossa. Nossa vitória é em Cristo. Não é? Mas quanto aos medrosos, isso não é medo normal que nós temos de medo de avião, né? Não é essas coisas, né? Algumas traduções estão os tímidos, né? A minha Tá tá covarde. Covar, e a outras Minha tá covardes. tímido. Outras covardes, né? E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esses daqui são os que vivem esta vida, É isso. né? Não é aqueles que cometem algum desses pecados, que é o normal do ser humano, pecar, né? Aqueles que vivem nesses pecados. É o que Tem está lá prazer. escrito nas obras da carne. Uhum. Tá? Que é o que está aqui nessa. Exatamente. Isso aqui, você pegar as obras da carne, está nessa. A carta de Paulo Lá está aos escrito Gálatas, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, E vai aqui, batendo aqui. João repete a mesma coisa. Então o cara fala assim, ó, aí você vai olhando aqui, você fala pelo menos em uma dessas categorias, ou duas ou três, eu estou eu incluso. caio. Certo? Aí estou morto. Né? Mas não é o caso. Mas não é o caso, que é o que acontece. É a prática. É a prática, porque o que acontece? Você vê, é todos os mentirosos, né? Você conta uma mentira, por medo às vezes, né? Às vezes por Safadeza, graça, né? por safadeza, por você conta uma mentira. Isso não quer dizer que você vive da mentira, que a sua vida é uma mentira, que você vive mentindo para enganar, para iludir, para dominar as pessoas e comandar. Não é esse são os fogos do inferno, não é aquele que às vezes contou uma mentira, né? Então, por exemplo, às vezes o cara, sei lá, saiu do trabalho, encontrou com um amigo, foram comer um lanche e tal, chega em casa, a mulher vai brigar. Furou o pneu. Furou o pneu do carro, né? Não é esse que vai para o inferno. Isso é uma mentira que a pessoa esconde por medo, pela fraqueza, ou seja lá o que for. Né? Mas Senhor, aqueles que vivem nessas coisas. eu já falei isso algumas vezes, Uhum. e depois eu fui estudar, fui olhar, e eu falei errado. Tá? Porque isso acontece, a gente pegar e falar errado. Eu disse assim, alguém falou assim, a pessoa se suicidou, né? Aí eu disse, olha, o suicida não tem lugar no reino de Deus. Uhum, uhum, Tá? Eu disse isso N vezes. uhum. Mas aí, não, para um pouquinho, vamos procurar. É a mesma coisa, faz a tua parte que eu te ajudarei. Né? Não tem nada escrito. Não está escrito que o suicida não tem parte no reino de Deus. Não está escrito. Mas aqui está escrito que o homicida quem é? É alguém que tira a vida. Tá? Agora se você tira a sua própria vida. Tá? Agora quando o camarada está numa depressão, que a gente conhece, sabe como é que é, e o cara comete uma... Então essa questão da salvação, né, que às vezes nós podemos chegar e dizer alguma coisa, a gente sempre toma aquele exemplo clássico do ladrão da cruz. Né? Exato. Se houver um arrependimento, não sei que hora, seja lá que hora, tá? Eu tenho uma pessoa que eu, amigo de um conhecido, que ele pulou da ponte Rio-Niterói para se matar. Ele falou que no espaço que ele desceu, tá? A hora que ele estava descendo,
ele falou assim, meu Deus, não podia ter feito isso, não? Já pensou? Não podia ter feito, eu estava com a minha cabeça. Pediu perdão, resultado. Ele não morreu. Só que ele ficou parecendo um pimentão, porque os vasos dele sanguíneos, os vasos sanguíneos dele, os pequenos, estouraram todos. Ele ficou tipo uma pessoa, tipo ensanguentada, mas ensanguentada pro lado de dentro, o sangue batido. Ele ficou aleijado, numa cadeira de roda e tal. Mas antes dele descer e bater na água, ele pediu perdão. Falou assim, eu não podia ter feito isso, não. Onde eu estava com a cabeça? Pá, viveu. Né? Não estou dizendo que outros também fizeram, mas no caso dele, ele chegou para testemunhar. Então, às vezes a gente fala uma coisa sem saber, diz uma palavra, a questão do julgamento, que é natural da gente. Chegar e falar, é normal. Eu estava numa casa um dia e no dia que o Michael Jackson morreu. Tá? Tô lá, né? No dia eu estava na casa de um pessoal. Aí passou na televisão, olha, Michael Jackson morreu. Uma pessoa olhou e falou assim, já está no inferno direto. Certo? Não, eu estou dizendo pessoa que conhece a Deus, que conhece, que eu digo, que está numa igreja. Né? Aí a pessoa falou, já está no inferno. Rapaz, quem somos nós para dizer uma coisa dessa? A gente não sabe a história, né? O que aconteceu ali naquele último momento, né? Não sabe. Então os homicidas que estão aqui, os feiticeiros, essa turma toda que está aqui, né, são os praticantes. Os praticantes. Né? Os praticantes são aqueles que fazem, é por aqui que eu vou mesmo e pronto. Vive por aquilo. Quer dizer, um Hitler, um Joseph Stalin, um traficante que manda matar um monte de gente para... Né? São homicidas. São pessoas que sei lá, às vezes ou numa defesa pessoal, matou uma pessoa, não é o caso. Né? Ok? Então, o versículo 9 diz assim, Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E ela está lá, as portas. Você vê? Está lá. Então você vê, a salvação para o povo de Israel está ali, na Jerusalém Celeste está lá. Os santos do Antigo Testamento que ressuscitarão aqui no último. Isso mostra a salvação dos santos do Antigo Testamento, que ressuscitam e estão com o Senhor. Está ali o nome das 12 tribos, nas 12 portas da cidade santa do céu. Está lá. Por isso que diz que Abraão esperava a cidade que estava por vir, né? Não a Jerusalém daqui da terra, a que estava lá. Né? Ele diz assim, do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas e do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui é a igreja. Né? Então você vê nas portas o nome das 12 tribos de Israel e nos 12 fundamentos o nome dos 12 apóstolos. Não é? E aí diz assim, aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Tem algumas bíblias que está já em metros, que está em 2.000 quilômetros. A minha não está aqui, que é a NVA que tem. Tá, acho que 2.000 quilômetros. A largura e a altura? Como assim a altura? Acima dos muros, né? Os muros eram altos. Os muros aqui para baixo vai falar a altura do muro, mas aqui falando a altura... Vou procurar aqui ver quantos metros aqui. Acho que são 2.000 quilômetros, coisa assim. Então, isso que eu estou falando, bom. 12 estádios. Um estádio dava 180 metros. 2.000 estádios. Eu vou ver aqui, né? Se não me engano, são 2.000 quilômetros. Eu não tenho aqui a... Não tem, o que mais tem aqui na NVI? Tem na NVI, tem. NVI tem. NVI já está no... Já está no métrica, né? Já.
Depois, ó, versículo 17. Depois vai ler ali tudo em metros para nós, como vai dar. E Tá, eu vou ler aqui agora. Ok. 22, 21, né? 21, 16. 21, 16. E 17 também. Depois. 21, 16. Ok. 21, 16. Por que ele não vai aqui? Não abriu, né? Não, abriu, mas é que ele está voltando para o Filipenses. Não. Eu não li Filipenses aí. Ah, tá. 21, tá aqui, Nova Jerusalém. Uhum. 21. Ok. Ok. Mediu com a vara, tinha 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Comprimento, né? Largura e altura eram iguais. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura. Tá? Espessura. Sim. 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Tá? Segundo a medida humana Que o anjo estava que usando. estava usando. Aí, muito bem, só dando uma pausa aqui, Uhum. tá? Aqui a gente fala, mas como é que uma cidade desse tamanho, né? A muralha da China, Eu ia te falar agora. Uhum. exatamente. Tem uns 35 metros de espessura. Tá, a muralha da China é a única construção realizada pelo homem que você consegue enxergar, né? Pois é. Entendeu? Então, E ela deve ter uns 35 metros de... até vou olhar aqui. De largura, né? Uhum. Então você vê como vai ser o muro da Cidade Santa. Agora, olha só que coisa interessante. Versículo 18. O muro era construído de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Comece a imaginar essa cidade. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e noite, de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem. Só cortando isso, voltando a cá, esse monte de pedra seria uma coisa tão linda que como ele não tinha palavras, ele quis especificar, ou é uma maneira de Deus botar como as pedras são valiosas para o humano e sem valor algum, que ele faria muro com isso. Porque muita gente fica nessa, muros de jaspe. Muro de jaspe, para quem é dono de casa de ouro, para muito ser humano não tem valor, isso quanto mais para Deus. O que acontece é o seguinte, aqui Deus, quando você vê a Jerusalém Celeste dessa maneira construída, você vê que Deus está mostrando para o homem o seguinte, que ele é o dono de todas essas coisas, ele criou todas essas coisas,
E essas coisas não são para o homem buscar o ouro, a pedra preciosa e todas essas coisas que existem. Não é para o homem, como diz Jesus, adorar Mamon, as riquezas, o Deus das riquezas. Tem até um dos pais da igreja diz assim, que as coisas que nós precisamos, Deus colocou em cima da terra. Ou seja, você precisa de árvore, madeira, você precisa de pedra para fazer tal. E as coisas que não tem muito, que nós não precisamos muito, está lá no fundo, que é onde o homem vai cavar para buscar, que é ouro, pedra preciosa e tudo. Petróleo. Essas coisas, né? Então o que acontece? Todas essas coisas, essas pedras preciosas, o que Deus está mostrando é o seguinte: isso daqui é a minha glória, é o meu poder, foi eu que criei todas essas coisas são para a minha glória, não é para o teu prazer, para a ganância do homem, é para a glória de Deus. Porque, por exemplo, você vê uma pedra preciosa, é uma coisa linda, mas não é para você buscar aquilo como o prazer seu, aquilo tem que ser para... Porque tudo que nós olhamos no mundo, nós damos glória a Deus. Por exemplo, você vê uma árvore bonita, você vê uma fruta bonita, você vê uma montanha bonita, você vê um lago bonito, você vê pedras como essa e ouro, coisas lindas, bonitas, é para a glória de Deus. Então Deus está mostrando, isso aqui é para a minha glória. Não é preciso buscarem essas coisas, né? Então quando a Jerusalém aparece do céu dessa maneira, com todos esses adornos que se vê, Deus está mostrando, isso aqui é para a minha glória, foi eu que criei, é para vocês buscarem a mim, não essas coisas, sou eu que estou no meio das coisas. Quer dizer, não é para buscar o Deus pão, é para buscar o Deus do pão, né? E o que acontece aqui? Você veja, ela desce do céu, João fala, eu vi ela descer do céu, adornada como uma noiva, né? Quer dizer, a noiva se adornava de pérolas, de todas essas coisas, quer dizer, tem o significado de pureza, tem o significado de santidade, tudo isso tem um significado para Deus, né? E ela desce do céu, e como ela está no ar, você vê que ela vi ela descendo do céu, ela não toca na terra. E olha que coisa interessante. A primeira coisa, diz aqui assim, no versículo 24, as nações andarão, no versículo 23 diz assim, a cidade não necessita nem de sol e nem de lua. Por quê? Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz. Dá-se a entender o quê? A Jerusalém desce do céu e fica parada no ar. E as nações andam à luz dela, não mais à luz do sol e da lua. Ela que ilumina todo o universo. Porque Deus está nela. Então toda essa glória dela ilumina o universo. Ok? Então, para nós entender isso, vamos abrir lá na carta de Paulo aos Gálatas. Só para completar aqui da muralha aqui. Originalmente a muralha, com os braços, com os tipos, né? Ela tinha quase 22 mil quilômetros de distância. Hoje, as que mantêm em pé, 8 mil quilômetros de muralha. E foi construída 200 anos antes de Cristo. Já pensou? É um negócio... Coisa tremenda, né? Mas e a largura? A largura não vi aqui não, porque eu não quis. Mas deve ser mais ou menos essa aí que você falou, né? Essa parte. Gálatas capítulo 4, olha só o que diz, versículo 26. Que fala da Jerusalém Celeste. Olha aí, Alfredo. O próximo funciona assim de menina. Amém. Acharam aí? Gálatas? Capítulo 4, versículo 26. Olha lá, mas a Jerusalém que é de cima é livre, ou seja, essa Jerusalém celeste, a qual é mãe de todos nós, pois está escrito, alegra-te estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então, a Jerusalém Celeste é nossa mãe, a cidade lá de cima. Então, temos uma mãe no céu? Temos. A Jerusalém Celeste. E ela é onde habitará quem? Quem habitará nela? Aí diz aqui assim, no versículo 27. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Igreja.
Então, existe o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, que é onde nós estamos. Lembra? Nós estudamos isso nas cartas de Paulo e tal. Então, somente a igreja entra na Jerusalém Celeste e mais ninguém. Agora, por que? Você vê, ela tem todas essas medidas, né? Porque tem um número contado de pessoas que estão em igreja que vão habitar na Jerusalém Celeste. Não cita aqui, no Novos Céus e Nova Terra e tal, o trabalho dos anjos. Porque somos nós que estaremos fazendo o trabalho dos anjos, então, nessa ocasião. Ok? Então, o que acontece? Diz assim, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Ou seja, a Jerusalém Celeste desce do céu, e ela fica entre ela não toca a terra, ela fica no ar, ok? E as nações andam à sua luz, né? Tanto a sua luz de justiça, nós que estaremos governando o universo, todos nós, quanto a luz da glória de Deus, ok? As nações trazem para elas as suas riquezas, as suas coisas, mas elas não entram lá, porque elas trazem para o... Por que nós somos reis e sacerdotes de Cristo? Como reis e sacerdotes, recebemos das nações tudo o que elas trazem e levamos diante de Deus na Jerusalém Celeste. Ok? Porque nessa época, então, é o seguinte, nós poderemos, como Cristo, que teremos um corpo semelhante a Ele, a porta do cenáculo estava fechada, ok? Ele entra, ele aparece no meio deles, e o pessoal fala, ué, e depois ele vai embora, ele desaparece. Então, tendo um corpo semelhante, nós podemos tanto subir para Jerusalém Celeste, como descer para a terra. Ok? Essa será a nossa glória no novo céus e nova terra que Deus vai criar. Por isso teremos um corpo glorioso. Entendeu? Então, as nações trazem as suas riquezas. Nós, como sacerdotes, levamos e apresentamos a Deus. Por isso que só a igreja entra nela. O resto da humanidade, então depois que o Satanás é preso e lançado no lago de fogo, depois do trono branco, o resto da humanidade que fica aqui são governados pela igreja. Ok? E os novos céus e nova terra, e aí onde habitará a justiça, aqui entra a eternidade. Aí não tem fim. E esse é o culminar do plano de Deus. Eternamente. Então, sem fim, né? Para nós dizer uma coisa que não tem fim, também é algo que nós não conseguimos imaginar. Porque nós imaginamos, então não terá fim o governo de Deus, não terá mais fim, não. Para nós é muito difícil de imaginar. Porque tudo para nós tem um fim aqui na Terra. Nós vivemos numa condição que as coisas têm fim. Tudo acaba, né? Mas esses novos céus e nova terra, a Jerusalém Celeste, onde, quer dizer, eu não vou viver 100, 200, 300, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, eu vou viver eternamente. Como é que é isso? Como é que entra isso na nossa cabeça? Agora em relação, falando um pouquinho de como humano, né? Uhum. A questão, você fala, puxa, um negócio de 2.000 quilômetros, 2 por 2, tá? Você fala, mas do tamanho. A gente fala, onde que a pessoa vai morar, tal. De acordo com hoje, a história, estatística,